Viva! Prazer. Conforme tenho feito referência, acredito que não é novidade para os que já fazem parte da família Oficina Jurídica, mas eu acredito que um e o outro vêm e eventualmente possam não conhecer o representante, não é? Que sou eu, Edson Schumann Macombo. Hoje, ilustres seguidores, eu vim fazer algo que é diferente, é novidade até para mim mesmo, como oficina jurídica. Digo isto porque hoje eu não trago anedota, não trago adivinha, mas vim trazer algo que está relacionado com o direito. Não significa que pelo fato de estar relacionado com o direito simplesmente é destinado aos amantes do direito. Não. O objetivo do que eu venho, do que eu trago para hoje, é mesmo para elucidar e limar uma e outra dúvida que eventualmente possa existir relativamente ao ponto que eu poderia fazer menção dentro de instantes, dessa tanto suspense, não é? E caso existam pessoas ou seguidores que já têm domínio desta matéria, acredito que com aquilo que eu poderei trazer, explanar, poderão talvez consolidar melhor aquilo que já sabem. E para os que não sabem, eventualmente esta é a oportunidade, não é, de poderem saber aquilo que naturalmente não sabem. Mas sem mais delongas, hoje eu vim trazer assim de forma célere, muito resumida, o conceito de direito. Mas eu trago o conceito de direito de forma descomplicada, no sentido de não trazer aquele conceito técnico, porque como bem disse, este vídeo não é destinado somente aos amantes de direito. Então trago um conceito totalmente descomplicado. Né? Este conceito é feito à base das formas ou da convivência ou das relações que são estabelecidas entre nós no nosso dia a dia. E eu inicio da seguinte forma. Reparem, ilustres seguidores, que sempre que saímos de casa, principalmente nesta altura de pandemia, existe uma obrigatoriedade e esta obrigatoriedade resume-se em colocar a máscara, não é? E eu acredito que o fato, ou seja, o que nos motiva a colocar a máscara não é somente a necessidade de evitar a propagação do Covid-19, mas também porque existe uma obrigatoriedade, como eu fiz referência, por via de uma norma jurídica, não é? Uma norma jurídica que obriga, uma norma jurídica que reconhece, não é, a eficácia ou a eficiência a eficiência, sendo que o termo correto, do uso das máscaras, e por via disso obriga com que o cidadão tenha que utilizar assim que se fizer a via pública. Fora deste exemplo da máscara, não é, para quem pretende se deslocar-se de um ponto para outro mediante um transporte público, naturalmente que terá que pagar pela deslocação que será feita. E este pagamento surge também porque o direito existe. Não é o que eu deveria ter dito no início. Se utilizamos a máscara é por conta das normas jurídicas, ou seja, pela existência do direito. Então, se eu vou movimentar-me de um ponto para o outro, ou seja, posso até dar o exemplo do museu para uma tola, não é? Mediante um transporte público, é necessário efetuar o pagamento daquele transporte. E isto é possível porque o direito existe. Mas se eu tenho o privilégio de caminhar na via pública e ninguém, ou seja, e terceiras pessoas não se opõem, este é o termo correto, à minha liberdade, naturalmente este direito de circular, de vir e ir, né, manifesta-se por conta da existência do direito. E não só, posso ir até longe. Vamos lá, na eventualidade de eu, Edson, pretender celebrar matrimônio, ou seja, pretender casar, eu terei que obedecer as regras, não é, que regem o casamento. Não é? Essas regras encontram-se no direito da família. Não é? Então, primeiro é necessário verificar se tenho capacidade para tal, não é, para poder contrair matrimônio. Ou seja, até a celebração do matrimônio subordina-se ao próprio direito, às normas jurídicas. Ou seja, por outras palavras, para quem pretende contrair matrimônio, não é, deve contrair segundo as regras do direito da família, ou seja, deve obedecer aquilo que as regras dizem, não é? Ou seja, as normas jurídicas. Muito além do casamento, existem outras relações. Outras. Se eu, né, tenho a pretensão, ou melhor, o interesse de adquirir uma viatura, né, porque tenho aqui no meu bolso, neste exato momento, um valor considerável, eu vou deslocar-me a um parque
ou a uma concessionária de viaturas para poder materializar esta minha vontade. Então, eu vou estabelecer uma relação, eu vou pagar e tenho o direito de receber, não é? Esta relação existe, não é? E é cumprida. Vamos assumir que eu paguei e recebi o carro. Ela é cumprida não só porque a vontade das partes era de materializar este negócio, mas também porque existe um conjunto de normas que regula aquela relação em concreto. Ou seja, o direito está lá e diz como é que este contrato deve ser estabelecido, como é que deve ser modificado e quais são as formas de extinção desse contrato. Ou seja, como é que esse contrato cessa, como é que esse contrato termina. Pode ser até por via do pagamento e por várias situações que numa próxima oportunidade poderíamos mencionar, não é? Fora de um contrato de compra e venda existem outras relações. Podemos olhar para uma relação de trabalho, onde eu, né, vou celebrar, eu, Edson, vou celebrar com, vamos lá, com um dos nossos seguidores, por exemplo, José de Melo. Eu vou celebrar com José de Melo um contrato de trabalho. Edson empregador, José de Melo, não, inverso. Edson trabalhador, José de Melo empregador. Então, por via desse contrato, com toda certeza que eu tenho direito a uma contrapartida mensal. E esta contrapartida mensal, se formos a olhar, a recuar, estudar os fatos que vamos lá, que se deram no passado, podemos verificar que inicialmente, né, o trabalho não era remunerado. E esta remuneração, né, começou a surtir efeito por conta de várias reivindicações, este é o termo correto, que foram acontecendo durante o tempo e que também numa próxima oportunidade poderíamos explicar. Ou seja, a existência foi necessário com que o direito pudesse olhar para o trabalho e pudesse regular. Ou seja, o Edson simplesmente tem o privilégio de receber a contrapartida mensal porque o direito existe, não é? Porque acredito que não é a vontade, não quero colocar em causa os nossos empregadores, mas boa parte não tem aquela vontade de fazer o pagamento. Não é? Acredito que não tenho, não posso também arriscar em proferir palavras ou adotar uma posição sem conhecimento de causa. Mas isso para dizer que o quê? Que as pessoas recebem, as pessoas pagam, porque o direito existe. De forma resumida, não é? Eu digo o seguinte: ide para onde quiseres, que não escapareis da sua influência. Ou seja, podes ir para onde quiseres, não irás em momento algum escapar da influência do direito. O direito não regula tudo, mas naquilo que regula, regula no sentido de ser eficiente. Pese embora existam relações que o direito regula e que não, em termos de eficiência, não verificamos o resultado pretendido. Mas eu acredito que, na medida do possível, o nosso sistema vai crescendo e com este crescimento o direito vai regulando algumas relações de forma eficiente. Agora, eu espero, não é, que esta definição descomplicada tenha sido suficiente para que possam entender o que é direito. Mas eu vou também aproveitar o pouco tempo que me resta para trazer aqui uma definição técnica, não é? E ela diz nada mais nada menos que o direito é um conjunto de normas jurídicas que regula, ou seja, que regulam a vida de uma determinada sociedade. E este conjunto de normas jurídicas encontram-se assistidas de uma proteção e que apelidamos de proteção coativa, ou seja, o direito só existe porque as pessoas vivem em sociedade e pelo fato de viverem em sociedade as pessoas estabelecem relações. Então o direito existe para regular as relações que serão estabelecidas numa sociedade. E nós sabemos que numa sociedade, passa a repetição, as pessoas não estabelecem simplesmente relações de trabalho, ou seja, não estabelecem somente contratos de trabalho, estabelecem relações de matrimônio, estabelecem relações de compra e venda, estabelecem relações de empréstimo, estabelecem vários tipos de relações. Então, para cada relação, o direito aparece e determina a norma aplicável a cada situação, passa a repetição. Ou seja, num outro ponto, por conta da dependência ou da interdependência, porque eu tenho dito, desculpa só fugir, não é que eu não procuro no verdadeiro sentido da dependência, porque eu dependo do próximo. Então, só o fato de eu depender do próximo, naturalmente que eu teria que estabelecer uma relação que é para poder conceder ao próximo aquilo que eu tenho e o próximo, que pode ser o José de Melo, vai também me conceder aquilo que ele tem. Então, há uma dependência,
né? Então, por conta desta dependência, as pessoas que vivem numa sociedade acabam estabelecendo relações e por via desta relação é necessário que o direito intervenha e diga como o cidadão, ou seja, os seus sujeitos, os destinatários da norma jurídica que somos nós, como é que às vezes até foge-me o termo correto, não sei, porque procuro sempre, como é que eu diria, trazer um termo mais descomplicado possível. Ou seja, o direito aparece e diz qual é a conduta a adotar numa situação em concreto. Este é que era o termo correto. Espero não ter causado confusão com aquele meu pequeno lapso, não é? Mas faz parte e acredito que o essencial ficou, né? Espero ter sido eficaz e, acima de tudo, eficiente. E por via disto, nada mais me resta a não ser agradecer pela oportunidade, sugiro que possam pôr gostos e que possam partilhar este vídeo para que demais pessoas fora dos nossos seguidores possam ter acesso. Meu muito obrigado e até a próxima vídeo aula.